vamos continuar. Aqui eu vou falar para vocês sobre os modais de transporte ou modos de transporte, né? Então, eu até coloquei uma figura aqui para que vocês conseguissem identificar de maneira mais rápida, né? Sobre o modal rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aquaviário, aéreo aeroviário, modal dutoviário e o infoviário. Eu não só coloquei a descrição deles, como eu coloquei também fotos deles para que vocês consigam identificar, tá? Então, olha só. O modal rodoviário, caminhões, ônibus, motocicletas, caminhonetes e utilitários. É um dos meios de transportes mais utilizados. Daí vocês tiram quando, por exemplo, tem uma greve dos caminhoneiros, como a gente fica sem abastecimento, né? Por quê? Porque ele é um dos meios de transportes mais utilizados, tá? Então, o ferroviário, locomotivas, vagões e carros de passageiros, é o segundo modal com mais investimento no Brasil. Transporta cargas e pessoas, transportam quantidades maiores de cargas de uma só vez. Se vocês entrarem no site da Vale, vocês vão conseguir identificar, né, esse modal de maneira mais precisa, tá? Eles fazem esse tipo de modal e eles mostram lá e eles dizem o tipo de minério que eles carregam, né? Então, é um ambiente muito rico, tá? Essa questão do site da Vale. Então, dei uma olhada lá. O modal hidroviário ou aquaviário, navios, barcos, submarinos ou outras embarcações, têm um percentual menor de roubos de carga anualmente e transportam geralmente petróleo, minério de ferro, bauxita, né? Esse do hidroviário ou aquaviário, vocês podem entrar no site do Porto do Itaqui, que também é muito rico. Nós temos aí um laboratório no Porto do Itaqui, né, para quem gosta de logística, para quem realmente quer entrar nessa área, nós temos um laboratório ali, porque lá tem todos os modais de transporte, a gente pode verificar vários modais de transporte, a gente pode verificar equipamentos de movimentação, equipamentos de armazenagem, a gente pode imaginar ali um mundo de opções que você pode vivenciar, né, tudo que a gente está estudando. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá no site do Porto do Itaqui que vocês vão conseguir observar exatamente o que eu estou falando para vocês, tá certo? Aí aqui, ó, no aéreo ou aeroviário, é um modal que possui menos tempo de entrega, né, apesar de ser mais caro. O transporte é realizado pelo ar, através das aeronaves, né? Então, como é que vocês podem ver essa questão? Lá nos Correios, né, quando vocês veem lá o SEDEX, né, a maioria dos transportes que eles fazem para lugares mais distantes, quando eles cobram o SEDEX, é através aí do modal aeroviário, porque chega muito rápido até o cliente, né? Então, é um modo de transporte que pode ser caro, mas o tempo de entrega é muito mais rápido, né? De acordo com a necessidade do cliente, tá certo? Dutoviário. O transporte por meio de dutos, sejam subterrâneos, submarinos ou aparentes, transportam geralmente ferro, rocha fosfática, sal gema, óleo diesel, gasolina, nafta, óleo combustível, etc. Então, se vocês observarem, por exemplo, na cidade onde eu morava, a gente conseguia ver aqueles dutos, né? Aqueles dutos suspensos que transportavam água, né? De um lugar para o outro. Então, dessa forma, toda vez que vocês observarem esses canais, que falarem para vocês que o transporte for feito por meio de dutos, é possível sim, tá certo? E eu vou mostrar algumas fotos para vocês. O infoviário, esse modal, ele transporta dados através de tecnologias, é o que a gente utiliza hoje, né? Que já é utilizado, como telefonia, internet, televisão por assinatura, é um modal rápido e seguro, formado geralmente por fibra ótica e satélites. Então, esse aqui a gente já tem uma certa intimidade, né? Porque hoje, realmente, os dados são transportados através aí da telefonia, da internet, da televisão por assinatura. Então, assim, ficou tudo mais rápido, tudo muito mais fácil, né? Então, esse é o canal aí, é um dos modais, o infoviário, tá certo? Então, eu coloquei as fotos de alguns modais de transportes aqui. Por exemplo, eu coloquei o dutoviário, se vocês olharem aqui na esquerda, né, tem os dutos, os canos, né, em que são transportados. Aqui do outro lado eu coloquei o ferroviário, abaixo do ferroviário eu coloquei o rodoviário, né, os caminhões, e do outro lado eu coloquei aí os navios, né, que é o aquaviário, e no meio eu coloquei o aeroviário ou aéreo, tá? Então, é para você realmente conseguir fixar tudo que a gente falou até agora.
equipamentos de movimentação. Professora, para que eu vou usar os equipamentos de movimentação? Então, como são usados os equipamentos de movimentação? Existem diversos tipos de equipamentos de movimentação no mercado. A empresa precisa verificar qual lhe atende melhor, de acordo com o tipo de produto que fabrica ou comercializa. Eles podem ser manuais ou automáticos, como, por exemplo, temos aqui a transpaleteira manual, né? Na verdade, a que ele está usando não é a manual, é a elétrica, tá? A manual, ela tem mais ou menos esse estilo, só que você empurra e a pessoa geralmente chama ela de burrinha, tá? Então, a transpaleteira manual e tem a transpaleteira elétrica e seus tipos, que são vários os tipos, né, de transpaleteira. Então, por exemplo, se você precisa levar uma mercadoria, uma caixa, alguma coisa, até um avião, né, até a área lá do avião, né, dentro de um aeroporto, você pode levar através de uma transpaleteira, né? Você pode também levar, por exemplo, dentro dos armazéns, você pode levar uma mercadoria até uma prateleira tal, prateleira X, prateleira Y. Então, esses equipamentos de movimentação, eles são importantes, tá? E por isso que existem os seus tipos, tá bom? Equipamentos de armazenagem. Aqui eu até coloquei um círculo vermelho para que vocês observem, né? Porque eles também são utilizados de acordo com cada mercadoria, tá? Então, se você vende um tipo de mercadoria, é um tipo de equipamento de armazenagem. Se você utiliza outro, é um outro tipo de armazenagem, de equipamento de armazenagem, tá? Assim como os equipamentos de movimentação, os de armazenagem devem ser escolhidos de acordo com o tipo de produto a ser preservado. Estes servem basicamente para armazenar as mercadorias, sejam elas matérias-primas ou produtos acabados, de forma manual ou mecânica. Exemplo, pushback, que é o conjunto de estantes de armazenagem por acumulação para cargas paletizadas, tá? Baseado no modelo LIFO de gestão de estoque, estruturas de prateleiras, pallets e etc. Então, se vocês observarem aqui, nesse círculo, aqui ele está utilizando um pallet, né? Então, eu coloquei assim, essas estruturas de madeira, elas são pallets, né? Então, eu não sei exatamente qual é essa mercadoria que eles estão, né, armazenando aqui, mas comporta armazenar aqui em um pallet, tá? De madeira. Então, dependendo do equipamento que você comercializa ou do produto que você comercializa, você utiliza um tipo de equipamento de armazenagem, tá certo? Além disso, nós precisamos entender como ocorrem os processos logísticos a partir de conceitos já estudados nesse material. Vamos lá? Então, gente, vocês podem observar aqui que esses aqui são os processos logísticos, né? Compras, recebimento, armazenagem, separação, expedição e distribuição. Acontece exatamente nessa linha, tá? E quais são as pessoas, os processos, as tecnologias, os modais, né, que as apoiam? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, tudo que apoia essa questão aqui do processo logístico são tecnologias, modais de transporte, equipamento de movimentação e armazenagem e o capital intelectual. Professora, a senhora não falou de capital intelectual. São as pessoas, né? Que ainda nós precisamos das pessoas para que elas realmente Vou repetir essa parte. Além disso, nós precisamos entender como ocorrem os processos logísticos a partir de conceitos já estudados nesse material. Vamos lá? Então, aqui existem os processos de compra, recebimento, armazenagem, separação, expedição e distribuição. Esse processo, ele é apoiado diretamente por tecnologias, modais de transporte, equipamentos de movimentação e armazenagem e o capital intelectual. Professora, e o capital intelectual, que a senhora não falou até agora, né? O capital intelectual são as pessoas, está certo? Vamos lá. Aqui, no nosso primeiro processo logístico que nós vamos falar, é sobre compras, tá? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? Né? De uma maneira bem básica, como que a gente vai conseguir fazer esse cálculo? Professora, é necessário eu fazer esse cálculo? Não, eu trouxe para vocês, para que vocês consigam observar da onde foi que saiu, né, esse cálculo, como é que ele é feito, por que ele é feito, tá?
Então aqui, quando eu vou fazer a compra, né, ela é feita através de um planejamento das necessidades de materiais, mais conhecido como MRP, que sugere ordens de compras e produção. E aí eu trouxe aqui um cálculo básico da MRP, né? Estimativa de venda do produto acabado mais o produto de vendas em abertos. Professora, o que é um produto acabado? Um produto acabado, falando assim, sem falar de todos os processos, é, por exemplo, as peças de um carro e o carro pronto. O carro pronto para venda é o produto acabado, tá certo? Então, a estimativa de venda do produto acabado mais o pedido de compra de vendas em aberto, 1.000. Quantidade de estoque, 500, temos 500. Quantidade em processo de fabricação, temos 200. Então, quantidade sugerida para produção ou compra, qual é a necessidade líquida? 300. Então, assim a gente consegue entender, a gente faz um planejamento da necessidade de materiais, como é que a gente vai comprar, né? A gente não compra de maneira aleatória. Então, isso é um dos processos, as compras, tá? A segunda vem aí o recebimento, tá? De acordo com aquele nosso esquema, tá? Que eu coloquei ainda há pouco. Então, recebimento. O recebimento é uma parte importante no processo. É aqui que você verifica, de acordo com a nota fiscal dos produtos, se a mercadoria está em conformidade. Aspectos importantes ao receber: data de fabricação, data de validade, temperatura e quantidade. Então, assim, nesse momento, se você é responsável pelo recebimento, você tem uma política de recebimento, você tem um padrão para receber aquele determinado produto, né? E aí tem todas as especificidades na nota fiscal. E você vai fazer o comparativo. Só que existem, por exemplo, situações em que você recebe 100 caixas, 150 caixas, 500 caixas de um produto. Como é que você vai fazer, né? E aí é permitido, em algumas situações, que você abra uma das caixas e tire um produto de lá para saber se esse produto tem conformidade. Qualquer caixa, tá? Então, é uma das maneiras também de verificar se aquilo tudo está em conformidade. Professora, e se não tiver em conformidade, esse material volta, tá? Para o fornecedor, né, ou para o distribuidor, esse material volta. Então, a parte do recebimento ela é importantíssima para que você não receba produtos com avarias demais ou produtos que realmente vão te dar problema no futuro, tá? Então, vamos lá. Armazenagem. Quando se fala em armazenagem, pode ser de quaisquer tipos e finalidades, de matéria-prima a produtos acabados. O necessário a avaliar são as condições do local, como acondicionamento e higiene, e evitar o mínimo de estoques, visto que a armazenagem e o transporte de materiais estão entre os que têm mais custo para a empresa, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu falo de armazenagem e de transporte, ele tem muito custo. Por quê, professora? Porque, por exemplo, se eu vou colocar um armazém com sacos de arroz, sacos de feijão, macarrão, daí para frente, tá? E vou encher esse armazém desses produtos. Quando eu coloco esses produtos em estocagem, eu preciso ter um controle de pragas, não é mesmo? Eu preciso ter um programa WMS para que eu consiga gerenciar aquilo dali em termos de validade, né? Quem vai sair primeiro, todas essas situações, tá? Então, eu preciso ter por exemplo, também eu preciso ter um sistema de vigilância, eu preciso saber o que eu vou fazer com todas essas caixas que estão aí, se eu vou fazer parceria com alguma empresa de reciclagem, se eu vou prensar essas caixas antes de mandar para reciclagem. Então, eu tenho um custo muito alto, né? Eu tenho que ter a higiene, o acondicionamento, a higiene, tudo em dia, né? Então, por isso que muita gente evita a questão do estoque, né? Trabalha lá com just in time, que é o estoque de acordo com a necessidade, né? Justamente por esse motivo, porque não consegue, né, suportar os custos desse estoque, tá certo? Então, verificar essa questão da armazenagem, né? A armazenagem também é muito importante, tá? Aí eu trouxe aqui no meio da questão da armazenagem para falar para vocês sobre o cross-docking, né? E o que quer dizer o cross-docking, né? Vai cortar bem aqui porque eu tenho que tirar esse negócio aqui. Certo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui só esse slide. Então, eu trouxe aqui no meio
dessa questão da armazenagem para falar com vocês sobre o cross-docking. Então, eu coloquei aqui, ó, em alguns casos, não é necessário fazer a armazenagem. Então, é aplicada a técnica do cross-docking, que quer dizer atravessando a doca. Ou seja, o produto recebido passa direto para a expedição, sem estocagem, a fim de ser entregue ao destino final o mais rápido possível. Exemplo disso, produtos perecíveis. Então, a um grosso modo, eu vou falar para vocês, por exemplo, se é um queijo caseiro e esse queijo ele vai para determinado armazém, ele vai para determinado supermercado, perdão. O que acontece? Ele passa pela doca, a documentação é verificada e automaticamente ele vai pro fornecedor, para a pessoa que o solicitou, né? Ele vai para a pessoa que ele o solicitou, ele não vai ficar armazenado aqui, ele não pode ficar armazenado aqui. O que ele vai fazer? Ele vai atravessar a doca, ele vem, geralmente aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Essa doca é numerada, aqui onde eu coloquei o círculo, né? Vocês podem ver, isso aqui é uma doca, então ele vem, apresenta toda a papelada da mercadoria e simplesmente se retira e volta, né, para o seu destino e vai para o seu destino final. Ele não fica aí no armazém, tá? Então eu coloquei aqui que o cross-docking quer dizer atravessando a doca, né? Ou seja, o produto recebido passa direto para a expedição sem estocagem, a fim de ser entregue ao destino final o mais rápido possível, tá certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre a separação, tá? E como ela é chamada, tá? Também chamada de picking, surge com os pedidos dos clientes ou da produção. Os produtos devem ser armazenados da maneira correta, ou seja, no endereçamento. Lembram que eu falei para vocês lá quando eu estava falando de WMS, que era o gerenciamento de armazéns? Eu mostrei para vocês como é endereçado um objeto ou um produto, como ele é endereçado. Tem lá Rua A03, né? E ele tá alojado na casa tanto, né? Então, assim, é dessa forma que funciona o endereçamento dos produtos. Então, também chamado de picking, surge com os pedidos dos clientes ou da produção. Os produtos devem ser armazenados da maneira correta, endereçamento, para facilitar o processo de separação. Outra forma de facilitar a localização dos produtos é trabalhar atrelado à tecnologia como coletores de códigos de barra. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, em que o rapaz está bipando, é assim que a gente fala, está bipando os produtos, aqui ele consegue ver toda a ficha do cliente, do produto, tá? Então aqui ele tá bipando para ele poder separar os produtos, tá bom? Aqui eu vejo na outra figura, acredito que eles estejam, tá parecendo que eles estão separando remédios, né? E aqui a gente já vê outro tipo de separação, que é ele tirando da gôndola diretamente para as caixas, tá? Então a separação é chamada de picking, tá? E a questão do endereçamento dos produtos facilita a separação. Aqui nós chegamos à expedição. Na expedição acontece a conferência do material separado e a divisão nas docas, no que tange as lojas, regiões, rotas e etc. Na verdade, agora essa mercadoria está sendo despachada. Somente após esse processo e documentos de transportes e notas fiscais emitidas, esse pedido sai do CD. Então, como eu falei para vocês anteriormente, lá na questão do recebimento, que existe uma política de recebimento, que não é feita de qualquer forma esse recebimento, a mesma coisa acontece na expedição. Existe uma política de expedição. Esse material ele não pode sair do armazém sem que tenha uma autorização, sem que tenham notas fiscais emitidas, pedido de saída desse produto. Então, existe todo um procedimento para que isso aconteça. E geralmente não é só uma pessoa que se encarrega dessa função, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, o conceito de stakeholders. Aí vocês podem perguntar, professor, o que é stakeholders? São as partes interessadas. É de extrema importância, pois essas partes interessadas impactam diretamente na empresa. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de quem são essas partes interessadas. Os acionistas da empresa, os clientes, os colaboradores, a comunidade, a concorrência, equipe envolvida de um projeto, fornecedores, gestores. Com esse olhar sobre quem são as pessoas que estão integradas com tudo que estudamos até agora, é possível verificar todo o sistema devidamente organizado
que engloba a cadeia de suprimentos. Então, para vocês observarem que é necessário saber todos esses conceitos que eu falei até agora para que você consiga estudar a cadeia de suprimentos como um todo, tá? Para que você realmente consiga aprofundar em relação à cadeia de suprimentos. Aqui eu trouxe o conceito de Novaes, né? Para Novaes, em 2007, a moderna logística, olha só, a moderna logística busca englobar prazos previamente combinados e cumpridos ao longo de toda a cadeia de suprimentos, integrar todos os setores da organização, integrar parcerias com fornecedores e clientes, otimizar processos a fim de reduzir custos e satisfazer os clientes oferecendo um nível de serviço pré-estabelecido e adequado. Então, daquele exemplo que eu falei lá de Balu para cá, né, você já consegue ver a moderna logística, né? Você já consegue ver aí indícios da cadeia de suprimentos, né? Começando a conversar sobre a cadeia de suprimentos, que trata de uma gama muito maior de processos, produtos e serviços, tá certo? Aqui, nesse vídeo da logística da Natura que eu trouxe para vocês, vocês vão conseguir entender, vocês vão conseguir tanto entender como visualizar todos esses processos que eu falei para vocês até agora. Os processos logísticos, as tecnologias, as pessoas envolvidas, né? Vocês vão conseguir, na hora que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão conseguir lembrar de todas as coisas que eu falei nessa aula agora. Porque ele é um vídeo muito completo. Ele fala desde o pedido da consumidora até a entrega desse pedido para a consumidora. E ele fala de todos os processos que são envolvidos. É um vídeo riquíssimo. Então assistam esse vídeo, tá? Cliquem nesse vídeo. Nessa unidade, estudamos um pouco da evolução logística e alguns conceitos iniciais que farão total sentido ao longo do nosso estudo sobre cadeia de suprimentos. Entender cada parte do processo é fundamental na hora de integrá-los com as pessoas, que nesse caso serão os stakeholders, partes interessadas, como também já vimos aqui. Então eu aguardo vocês na unidade 2. Vamos lá, tá? Aqui eu só tenho as referências, tá? Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na unidade 2 para a gente assistir aí a aula e aprofundar um pouco mais na questão da cadeia de suprimentos. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.